Olá, galera do YouTube! Seleção brasileira perdeu mais uma vez, isso todo mundo já sabe, mas o que eu quero falar hoje é algo que acontece sempre que o Brasil perde o Mundial. Sabe o que é? Fica aí e acompanha comigo. Como todo mundo já sabe, a seleção brasileira perdeu mais uma vez, perdeu para a Croácia nos pênaltis, no finalzinho, ficou realmente uma situação bem desagradável. Mas o que eu quero falar não é apenas da derrota do Brasil, mas de um fenômeno que acontece todas as vezes que o Brasil perde o Mundial. Não é de agora que o Brasil perde para alguma seleção, ou nas quartas, ou nas semi, ou na final, ou nas oitavas. Já fazem 20 anos que o Brasil não ganha o Mundial. O último foi em 2002, com aquela seleção maravilhosa que eu pude acompanhar, mas o que eu queria chamar a atenção é o fenômeno que ocasiona após a derrota do Brasil. Após a derrota do Brasil, acontece um tipo de caça às bruxas para saber quem é o culpado da derrota, além de um sentimento de luto que acompanha quase todos os brasileiros que vivenciaram ou que acompanharam a eliminação da seleção brasileira. E isso não é de agora, vem desde das outras derrotas do Brasil. Eu posso precisar melhor a Copa de 2006, por exemplo, que tinha a seleção muito boa, com atletas sensacionais que vocês acompanham, que vocês conhecem, como Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho. E após a derrota, fizeram a caça às bruxas, culparam Roberto Carlos, culparam o Parreira. E isso aconteceu com as outras Copas por diante, a Copa de 2010, a Copa de 2014, do 7-1 e assim por diante. Só que o que acontece é que me parece que os brasileiros, principalmente os jornalistas esportivos, que são pessoas que emitem opinião, influenciam na opinião da maioria das pessoas, não conseguem entender que o Brasil pode perder, que a vida é feita de vitórias e de derrotas e que não existe caça às bruxas após uma derrota, pois todos que estão ali empenhados estão com o empenho de ganhar. Pare e pense um pouco. Em 2002 o Brasil foi campeão do Mundial, com aquela seleção no qual Ronaldo foi o artilheiro, Rivaldo foi um dos melhores do Mundial e assim por diante. Mas se a seleção brasileira não tivesse ganho aquele Mundial, se a seleção brasileira tivesse perdido na final ou em qualquer outra fase, qual seria a reação? Seria a mesma do que acontece com as derrotas que o Brasil já teve depois desse Mundial. Seria a mesma reação. Iriam culpar Filipão, iriam dizer que ele era o pior treinador por não ter escalado outros como Romário, que foi muito cobrado. E seria a mesma coisa se acontecesse com a seleção desse ano. Se o Brasil chegasse à final e fosse campeão, não haveria nenhum tipo de crítica ou nenhum destaque, nenhuma caça às bruxas por conta da derrota. Então, o que eu quero chamar a atenção é: o futebol é feito de vitórias e derrotas. O Brasil não é mais hegemonia no futebol. E eu não coloco isso como sendo um defeito, não sendo que os jogadores brasileiros estão se desqualificando ao passar do tempo. Eu coloco que as seleções dos outros países estão evoluindo ao passar do tempo. Compare, por exemplo, há 20 anos atrás, quem eram os melhores jogadores de cada posição. A maioria era brasileiro. Compare hoje com quem são os melhores de cada posição. Se você for ver, é uma mistura de várias pessoas, de vários jogadores de nacionalidades diferentes. Então o futebol mundial evoluiu, ficou mais mesclado, a disputa ficou maior e o Brasil não é mais hegemonia. Então aquela seleção que ganhou adoidado ou que perdeu por pouco nas finais, como 98 e em outras finais, como a de 90, não existe mais. As outras seleções cresceram, evoluíram, o futebol africano evoluiu, o futebol asiático evoluiu, e isso é uma verdade. Então, os jornalistas, os brasileiros, têm que entender que o futebol é feito de vitórias e derrotas, e isso vai acontecer cada vez mais. O outro ponto que eu quero chamar a atenção é que existe uma expectativa ainda exagerada para a seleção brasileira nas Copas do Mundo. E isso é muito nítido, minha gente, porque em nenhum outro tipo de esporte, como vôlei, basquete,
ou qualquer outro esporte, ninguém para comércio, ninguém para empresa para poder assistir o Mundial, exceto o futebol masculino. É feito isso. Então é uma expectativa criada que eu não consigo compreender, ou melhor, eu consigo compreender por conta do histórico da seleção brasileira de várias vitórias, né? E isso hoje tem se diminuído. Tem se diminuído. Então eu acredito que essa expectativa tende a se acostumar, mas eu não entendo porque ainda não se acostumou, porque as pessoas ainda não compreenderam que o futebol é dinâmico e o Brasil pode perder. Ele não é obrigado a ganhar, não é obrigado a mostrar um futebol maravilhoso o tempo todo. As outras seleções também têm as suas virtudes e suas qualidades. Então os jornalistas eles têm que entender que é assim, não cancelar as pessoas, colocar elas num paredão e fuzilar as pessoas como sendo as piores pessoas do mundo, o pior técnico do mundo, o pior de tudo, só porque perdeu, ainda mais para os pênaltis. Então, era isso que eu queria falar, minha gente, sobre a questão da Copa do Mundo. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Discordam? O que vocês acham? Deixem sua opinião aqui no comentário.